O debate em torno da redução da maioridade penal ficou mais intensa no Brasil nos últimos tempos. No fim do mês de março, a Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de analisar a proposta de emenda da Constituição que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Atualmente, os jovens estão sujeitos às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê internação ao menor de 18 anos, autor de um ato infracional grave, um homicídio, por exemplo. Mas o período de internação não pode ultrapassar os 3 anos. Se o projeto que tramita no Congresso Nacional for aprovado, jovens a partir dos 16 anos terão que cumprir penas mais severas em presídios comuns. Bom, esse assunto tem dividido opiniões. A senhora é a favor da redução da maioridade penal? Depende, eu não sei, vai depender de se realmente vai fazer o efeito desejado, né? Só a favor. Por questão da impunidade, eu acho que quem tem 16 anos já é suficiente o bastante para ser considerado como imputável. Mesmo que tenha uma redução, eu acho até justo que tenha, mas tem que arrumar alguma coisa para essas crianças, porque não adianta pegar um menino de 16 anos, colocar na prisão e ele ficar lá no meio de pessoas maiores, tendo o mesmo problema e vai sair dali do mesmo jeito ou pior. A presidente da República, Dilma Rousseff, se manifestou publicamente mais de uma vez contra o projeto. Em um vídeo publicado no Facebook, ela disse que a redução da maioridade penal não resolve o problema da delinquência juvenil. Bom, e para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Novos Tempos a Daniela Moreira, mestranda em Direito Penal. Daniela, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Professora Edivar, é com você. Obrigado. Daniela, por que esse assunto, redução da maioridade penal, deixou de ser um assunto de especialistas e está presente na conversa do povo, na internet? O que tem despertado tanto interesse assim nas pessoas? Esse assunto, ele é um assunto que vem sendo discutido desde 1993, né? A PEC 171 é uma PEC que surgiu em 1993 e hoje retoma o arcabouço jurídico e também legislativo, né? Acredito que esse assunto ele vem sendo discutido não só pela parte técnica, mas também por toda a sociedade, porque a violência ela tem sido disseminada de uma forma muito grande dentro da sociedade brasileira e isso é um incômodo, né? É um incômodo que as pessoas, que a população em geral se preocupa e teme muito. Então, Daniela, me parece que muitas pessoas colocam essa temática como se ela fosse resolver o problema da sociedade se sentir-se ameaçada pela violência urbana, etc. Quais seriam os principais argumentos de quem defende a redução da maioridade e, fazendo um paralelo, e de quem é contra? O que você poderia resumir assim para quem está nos assistindo, os principais argumentos? Pois bem, o que a gente vê é a redução da maioridade penal como uma resposta à violência, né? O que na verdade é um equívoco. A redução da maioridade penal, o que ela traz de diferente hoje na prática é que aquele que tiver abaixo de 18 anos e acima de 16 vai responder assim como os demais, como hoje responde a partir de 18 anos, pela pena e não simplesmente pelo ato infracional. O que acontece é que existe uma ilusão de que a forma de penalidade vai reduzir a violência e vai inibir os atos infracionais dos menores infratores. Acredito que a maior justificativa e a maior bandeira que se levanta hoje, que é contra a maioridade penal, é o próprio sistema carcerário brasileiro, né? Um dos reflexos da redução da maioridade penal é
a pena de prisão também aplicada ao menor infrator de 16 até os 18 Então, anos. nós aumentaríamos a população prisional. Nós aumentaríamos uma população prisional que hoje já é muito grande dentro de um sistema carcerário talvez aí falido, né? Hoje a reincidência do sistema penal é de 70% carcerário. Mas existe algum país que tem estudos que comprovam que a redução da maioridade penal melhorou a segurança da população? Pois é, esse é o grande ponto, né? A Alemanha, por exemplo, reduziu a maioridade penal a 16 anos há pouco tempo e hoje retoma a maioridade penal a 18 anos porque o índice de violência aumentou muito. Então, na verdade, o que a gente tem é uma experiência contrária, né? Que vem ser o argumento contrário à redução da maioridade penal. Então, você que está no meio acadêmico, não tem como a gente ficar fora das redes sociais, né, da grande mídia. Como você vê os meios de comunicação, o trabalho deles de suscitar esses debates? Você acha que eles estão cumprindo o seu papel, estão colocando as coisas como devem ser, ou simplesmente estão pedindo a opinião, uma espécie de jogo de opiniões das pessoas? As opiniões hoje manifestadas através de Facebook e as outras mídias é que existe uma visão muito equivocada de que a redução da maioridade penal, além de reduzir a violência, que ela vai punir, trazer talvez até um sentimento de vingança da sociedade para o menor infrator. É o que a gente tenta combater, é o que a gente discute na academia, o que a gente tenta mudar. É esse histórico vingativo de que a pena deve trazer a violência institucionalizada para a pessoa, seja ela menor ou não. Mas aí, então, com essa manipulação da mídia dessa forma, nós temos resquícios muito ruins, que trazem para a própria sociedade esse caráter vingativo e que fazem também com que o próprio processo legislativo venha atender um clamor social, né? O que a gente vê as pessoas muito falando é que o poder legislativo em si, ele deve representar a opinião pública, mas essa opinião pública, muitas vezes, ela está manipulada em prol ainda de um sentimento vingativo que é histórico e que já é muito ultrapassado, né? Eu tive a oportunidade de ler a posição da OAB, muito clara, contrária à redução da maioridade penal, vi posicionamento da igreja, da própria universidade, muita gente especializada dizendo sobre os riscos dessa redução. Mas eu queria perguntar, assim, você que está no meio jurídico, você percebe que está sendo colocado, claro, a voz de quem é especializado nessa temática, junto aos meios de comunicação, ou está entregue assim, à mídia ou ao legislativo essa tarefa? Pois é. O que a gente percebe é que as vozes elas se confundem, né? Muitas vezes, o que é demonstrado, que é mostrado pela mídia como a opinião pública, é trazido de uma forma equivocada e de uma forma até manipulada, né? Existem várias posições hoje contra e a favor. O Ministério Público já se posicionou contra, a Defensoria Pública já se posicionou contra, a própria magistratura já posicionou contra. Então, a gente tem vários posicionamentos contra a redução da maioridade penal. Mas alguns pontos que sejam talvez sensacionalistas e que tentam reproduzir esse temor social contra a violência, às vezes se confundem e aí o que a gente vê é essa propagação de ideias sensacionalistas e aí, na maioria das vezes, parece que a opinião pública se manifesta de forma absoluta a favor da maioridade. Mas eu acho que para isso a gente precisaria de uma pesquisa mais aprofundada, de uma audiência pública, para realmente perceber isso. Mas mais importante que isso é entender que deve ter um maior espaço para uma opinião mais técnica, para as pessoas entenderem o real reflexo da redução da maioridade penal, que é o que às vezes não acontece.
Eu conversando com algumas pessoas, me preparando para essa entrevista, algumas pessoas assim, do senso comum, elas dizem que há um sentimento de impunidade em relação ao menor de idade. Isso é verdade, Daniela? Quer dizer, o menor que comete um ato infracionário, que ele comete um delito, entra na criminalidade, ele fica impune no atual sistema? Existe esse sentimento social que é trazido pelas pessoas, pela população, mas na verdade o menor infrator ele já é, né, responsabilizado pelos seus atos. Esses atos são os atos infracionais, todos aqueles contrários ao próprio ordenamento. Ou seja, aquilo que é visto como um crime para uma pessoa imputável, ou seja, maior de 18 anos, é visto como ato infracional. E esse ato infracional, ele vai ser gerido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Tanto no Estatuto, como no Código Penal, como na Constituição, já prevê a imputabilidade a partir dos 18 anos. Ou seja, abaixo dos 18, o ato aquele que foi agressivo ao sistema, ao ordenamento jurídico, ele vai ser responsabilizado, sim, pelo ato infracional e as medidas educativas. Ô Daniela, esse assunto é muito importante, mas nós estamos terminando o primeiro bloco, estamos tendo que fazer um pequeno intervalo e a gente volta já, né? Ana Carolina. E não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Hashtag. Vamos saber qual a opinião dos internautas. E também continuar o nosso bate-papo com a mestranda em Direito Penal, Daniela Moreira. Nós voltamos já.